Olá, muito bom dia. Estamos começando o nosso Pensando Bem deste sábado aqui na FM Cultura 107.7 FM e também pode nos acompanhar em vídeo nas plataformas da Cuboplay, onde estamos aqui no estúdio do Pensando Bem, ao lado do Juremir Machado da Silva. Tudo bom, professor? Tudo ótimo, Nando, principalmente quando eu estou em tua companhia. Gostou dessa? O nosso convidado é o Luiz Maurício hoje. Tudo bom, Luiz? Tudo ótimo e estando na companhia dos dois, melhor ainda. Ficou bom, né? Ficou bom. Luiz Maurício, que é escritor, crítico literário. Vem um pouquinho mais perto do microfone, Juremir. Tá certo, tá certo. Pedido da Amanda. E o nosso professor Luiz Augusto Fischer hoje desfalca o time, porque ele deu 3, 4 espirros. Então, o filósofo, não sei se foi Shakespeare ou Pelé ou Juremir que disseram, na dúvida não ultrapassa. Exato. Então, ele ficou em casa. Não, fez bem, porque esse negócio aí é perigoso. E até estava conversando com o Luiz Maurício Azevedo, antes de começar o programa. Todo dia agora eu fico sabendo de pelo menos 2 pessoas conhecidas que pegaram Covid. Todo dia. Há uma semana. Todo dia. Pegaram Covid já? Agora, estão com Covid. Já tomasse, né? Eu tomei 2 dias, eu tomei essa semana. Bivalente. Na terça-feira eu tomei a bivalente. Eu não tomei na bivalente, eu estou ansioso, que eu sou ansioso da vacina. Então eu tomo uma dose e fico pensando na próxima. E agora tem essa bivalente. Não vai nos invejar, né? Eu sei por que você não tomasse, porque tu não tem 60 ainda. Só vai dizer que tá com inveja da gente agora que tá com 60. No caso da vacina, eu realmente tenho. É uma coisa muito. É uma coisa de hipocondríaco, né? Hipocondríaco quer tomar o remédio. Não, mas hoje é impressionante, né? O que mudou a vacina. O Juremir teve hospitalizado, a gente estava junto na Guaíba na época, a gente viveu um drama, né? E o que mudou, né, Juremir? Porque muito. Hoje as pessoas, o Juremir está dizendo, amigos e tal, estão pegando Covid, mas tem uma proteção. Uns ficam um pouco pior e tal, mas não se morre como começou a se morrer gente como nunca se viu. Nem hospitalização. Eu não tenho ouvido também não. Nenhuma notícia do tipo, olha, o fulano está com Covid e foi para o hospital. Isso não, está com Covid. E aqueles falecimentos que a gente ficava sabendo. Eu tive uma tia minha que não morreu de Covid, mas morreu durante a parte mais aguda da pandemia, que todo o processo de velório, de enterro, missa de um dia, simplesmente não aconteceu para mim, para o ramo da família maior. Assim, quanta gente não pôde, né? A gente ficou computado de vários rituais de luto. Isso é muito complicado, para além dos problemas óbvios do óbito em si, né? Nando, deixa eu contar umas coisas aqui, fazer umas fofocas sobre o Luiz Maurício Azevedo. Luiz Maurício Azevedo estudou na PUC, inclusive chegou a ser meu aluno, e ele, eu diria, sem pestanejar, ele é o melhor crítico literário em atividade do país. Ele fez um doutorado em São Paulo e fez um doutorado de sanduíche nos Estados Unidos. Tem um conhecimento da literatura contemporânea. O que é doutorado de sanduíche? Doutorado de sanduíche é uma parte do doutorado que se faz no exterior, ou em alguma outra instituição que não aquela em que se está cursando o doutorado. Tem esse nome. Faz uma parte aqui e uma parte lá. Uma parte lá. E ele fez nos Estados Unidos. Conhece como poucos a literatura contemporânea, escreve muito bem, com um tom leve, provocador, é um baita polemista. Às vezes até ele fica preocupado, porque quando ele bota o dedo em alguma ferida, dói. E aí ele arranja bronca, porque ele é muito bom nisso. Um polemista de mão cheia. É isso? Ele vê que o Juremir, quando perguntou assim, e as notas dele eram boas, ele não respondeu. Não. Isso já é uma resposta mas claro eloquente. Eram boas, só podem ser boas. Ele teve uma editora, o primeiro livro da editora dele foi meu. A editora se chamava Bipolar. A gente adora fazer essas coisas, projetos com editora, a gente chama o Juremir, e o Juremir é o único que topa os projetos sem pacinar. E aí é uma solidão que vai alimentando a outra. O Juremir vai lá e diz, façam, a gente já fizemos, então eu vou participar. E aí é uma coisa linda e triste pro Juremir, que tem que perder o seu capital a cada momento que a gente inventa uma coisa dessa. Isso tu diz, topa os projetos nessa abordagem na academia mesmo, na faculdade mesmo. Na academia, fora da academia, no mercado editorial, o Juremir é um sujeito inquieto, né? Então a gente aproveita isso, já que a gente é inquieto por natureza, a gente aproveita os inquietos que têm posição de capital social simbólico. Mas isso é interessante que o Juremir falou da polêmica, e eu nunca pensei em mim como polemista até o ano passado, com a situação de uma resenha que eu fiz, porque eu sempre brinco, aumentou o nível de polêmica no Brasil. Então, você acha que, você diz assim, eu sou favorável a vacinas. Há 10 anos atrás, isso não rendia nem uma pauta de churrasco de família.
A pessoa dizia, eu também, eu vacinei meu filho ontem, o Zé Gotinha foi lá, não rendia nada. Era normal. E agora virou polêmica. Então, assim, eu me peguei como polemista muito por acaso. Eu achava que as coisas que eu estava dizendo eram muito óbvias. Eu dizia, literatura negra tem qualidade, polêmica. Sei lá, o Monteiro Lobato é um racista, polêmica. Eu disse, puxa, mas... E por que dá polêmica? Para quem está nos ouvindo apenas e não conhece o Luiz Maurício é um negro e que trabalha muito com a literatura negra, e que de vez em quando diz o seguinte, ele não gostou de um livro de um autor negro e disse o seguinte, Nando, não é porque o autor é negro que eu sou obrigado a gostar, eu acho que o livro não é bom. Até porque a gente falou esses dias aqui, né, o Luiz, a nossa literatura e a história especialmente, né, ela é muito escrita por brancos, né? Sempre durante muitos anos os negros não tinham espaço para... Durante muitos anos não tinham acesso nem a saber ler e escrever, né? Mas a contar a história, a literatura negra. Então, eu acho que esse é um... Né, ainda nós falamos aqui na Feira do Livro, nós tivemos um patrono negro, né? Sim, 2020. O Jefferson Tenório. Agora, Luiz Maurício, falando desse assunto, identitarismo, o grande assunto da moda, né, as reivindicações identitárias. Tem gente que está meio assustada, apavorada, dizendo assim, pô, virou uma guerra, ou os brancos não podem dizer mais nada, tem esse tipo de reação. Por outro lado, tem questões assim que me parecem de uma polêmica importante, candente. Eu passei uma situação pessoal em que eu fiquei preocupado. Eu estava na República Dominicana, pouco antes da pandemia, no início de 2020, eu e a Cláudia. E a Cláudia, quando ela gosta de uma coisa, principalmente assim, de usar, ela vai mesmo. Então, ela resolveu fazer aquelas trancinhas dominicanas. Eu dizia, Cláudia, melhor não fazer isso aí, porque pode dar problema, vão te acusar de apropriação cultural. Porque hoje é uma coisa muito que acontece muito de acusar alguém de apropriação cultural. E a Cláudia é uma pessoa muito convicta, muito assim, serena nas coisas que ela escolhe. Então ela dizia o seguinte, não, eu estou usando porque eu acho bonito e é uma homenagem. Então será que de vez em quando se confunde homenagem com apropriação cultural ou é outra explicação? Eu acho que são os resíduos, né? Isso é uma coisa muito interessante, porque eu vou contar uma história que não tem nada a ver com isso em si, mas é para ilustrar o meu posicionamento. Eu fiz a Unicamp, como o Jamil falou, era o doutorado, e um dia a gente estava numa mesa de bar, lá em Campinas, e a gente estava contando sobre como foi difícil fazer o doutorado. Eram uns 5 pessoas, e 3 delas eram negras, e 2 não eram negras. E aí eu estava falando como era difícil sair de São Paulo capital, pegar o metrô, depois o ônibus para a universidade, fazer isso de volta, estudar, trabalhar, no momento estava fazendo doutorado, eram coisas complicadas, coisas desgastantes, e eu disse, eu tinha que acordar muito cedo. Estava morando na capital. Estava morando na capital, isso. Então eu falando como era difícil isso, do ponto de vista prático mesmo. E eu dizendo, olha, eu tinha que atravessar o centro de São Paulo, às 5 da manhã, isso era uma atividade perigosa, mas a gente tinha que fazer, etc e tal. Um belo dia eu encontrei um grupo de skinheads, e eu pensei, agora acabou minha vida, eu vou ser trucidado por skinheads, e de repente os skinheads me cumprimentaram, e seguiram, eu pensei, deve ser algum ato, algum ritual cruel, eles vão me esfaquear pelas costas, e não, eles seguiram, e ponto final. Quando eu cheguei na Unicamp, eu comentei, e aí um colega disse, não, eles fazem parte de um grupo de skinheads que são contra o preconceito racial. Aí eu disse, olha, um dos conceitos é uma coisa muito difícil, eu não consigo entender como é que é um skinhead, mas enfim, ele me explicou, deu toda uma explicação sociológica pra coisa, e aí a gente retomando essas coisas do curso. E aí, esse meu outro colega falou que a situação dele também foi difícil e tal, e apenas tinha uma mulher da mesa, mulher branca, e ela disse assim, vocês estão falando essas coisas todas de como foi difícil, mas eu não fiz doutorado com vocês, eu não pude fazer. Porque eu não posso passar pelo centro de São Paulo às 5 da manhã como vocês passam porque vocês são homens. Vocês estão aqui, vocês vão ficar até às 5 da manhã aqui, conversando no bar, porque depois vocês pegam um Uber, se não tiver Uber, você dorme na casa de um colega. Eu não tenho essa opção, porque o risco de estupro é real para mim. E aquilo me marcou muito, eu fiquei, nossa, ela tem toda a razão. Depois eu fui contar essa história pra Fernanda, minha esposa e tal, antes de ela ser minha esposa. Fernanda Bastos, minha esposa, que é uma mulher negra, e eu contei pra ela assim, mostrando como, tentando mostrar os predicados nos primeiros encontros, assim, olha, eu sou um sujeito desconstruído, eu entendo o mundo das mulheres, e ela disse assim, o que essa menina falou, essa pessoa branca, desconsidera o fato de que há muitas mulheres negras que não têm opção,
que elas têm que passar pelo centro de São Paulo às 5 da manhã, mesmo com medo de ser estupradas, mesmo até algumas sofrendo violência, e tem que continuar sua vida, porque é assim que é para as mulheres negras. E aquilo me deu um panorama muito claro de que havia sempre uma parte da história que eu não conseguia compreender. E se há sempre uma parte da história que nós não conseguimos compreender, é normal que quando a gente tenha contato com a voz desse lado que nós desconhecemos, a gente reaja a partir do nosso lado. Então é óbvio que o sujeito lá pensa, o sujeito fez um dread, o sujeito fez qualquer coisa de uma outra cultura. Isso fica mais claro pra gente quando a gente encontra elementos de religiosidade. O sujeito usar o kippá, por exemplo. Eu posso por aí usar um kippá? Depende, se eu tiver uma explicação para isso, olha, isso aqui é de um amigo meu que morreu e me deu isso aqui antes de morrer. Existem explicações dentro do campo individual que autorizam socialmente alguém a fazer uma coisa. E essas explicações não vão ser canceladas por nenhum tipo de luta política, eu acho que isso é impossível. Entretanto, essas explicações individuais não podem sobrepor o problema social da apropriação cultural que existe, que é o quê? Os sujeitos, acontece muito nas universidades isso, né? O sujeito vai lá, o sujeito é um racista convicto, o sujeito herdou terras e herdou propriedades oriundas do período escravocrata, foi assim que ele fez a sua vida material, e aí ele chegou na universidade e diz, agora eu vou dar bell hooks. E ele sai por aí dizendo assim, como eu dou bell hooks, eu sou um sujeito desconstruído. Este é o sujeito que tem que ser enquadrado, não é a Cláudia usando o artefato porque ela acha bonito. Não é essa a inimiga, a grande inimiga da comunidade negra, ou de que seja. É esse sujeito. Porque esse sujeito não é apenas filho do colonialismo. Ele é um herdeiro convicto de que basta fazer espetáculos de mutação, de metamorfoseação da vida superficial para que as pessoas se contentem com a presença do diferente nos lugares. Então seria mais ou menos como o sujeito fazer blackface, né? Existe isso na sociedade, a gente faz blackface. O blackface foi criminalizado, foi de uma maneira muito, muito clara condenado na sociedade, mas antropologicamente a gente aceita as pessoas fazerem isso. Você pega um aspecto da cultura do outro, da cultura execrável do outro. Esses dias você vê aqui na Orla um campeonato de skate. Eu sou do tempo que o skate era coisa de marginal. Você não podia ganhar um skate. Ganhar um skate seria o equivalente a ganhar um violão no começo do século XX. Era uma coisa muito ruim. Agora teve um campeonato. Eu fui adolescente dos anos 70 e andava de skate. E era tranquilo? Já era marginal naquela época. Era não, tranquilo? Eu convivia bem com os marginais. Ou seja, aquele que vive à margem. Então assim, agora as pessoas... Eu estava na Orla, vários pais dizendo, olha, se minha filha for uma skatista com uma fadinha, vai ser maravilhoso. Isso é uma mudança muito positiva, eu acho ótimo, interessantíssimo, mas é interessante compreender que existe o lado positivo disso, que é as pessoas incentivando seus filhos a fazerem o que elas querem, sem preconceitos. E existe o lado de que quando o skatista tem financiamento de grandes empresas, é bom. Quando o skatista é um sujeito da ralé, que mora na periferia, que anda com seu skate fazendo barulho, é ruim. Então isso não é a aceitação do skate. Eu estou dizendo skate que não tem nenhum lugar de falar de skate, mas estou dizendo skate como um exemplo de coisas que a gente passa a aceitar porque são cavalos de Troia. Porque a gente aceita outras, na verdade. Nós estamos aceitando a evolução econômica do esporte. Nós não estamos também tendo esporte. Luiz, daquela coisa do se identificar com o vencedor. O brasileiro tem total, muito isso, né? Claro. Como foi na época do Senna, claro, na época total. do Guga, né? A gente... O próprio vôlei teve um boom que a gente se identifica e teve a referência da Raíssa, né, a Raíssa Leal no skate. Como no surf, de repente a gente se viu gente que nunca viu surf, estava torcendo as Olimpíadas. Né, torcendo. Eu acho que o Cláudio Cabral dizia, Juremir, que o esporte que o brasileiro mais gosta é o futebol. E o segundo é onde um brasileiro tiver chance de ganhar. Com certeza. Depois que o Guga parou de ganhar no tênis, não olhei mais tênis. Depois que o Brasil não tem mais ninguém disputando na Fórmula 1, não vejo mais eu vejo Fórmula 1 todo domingo possível. Agora, Luiz Maurício... Eu também vejo, mas antes viam Fórmula 1. Quem gostava da Fórmula 1 acordava de madrugada. Quem queria ver o Senna ganhar. As pessoas iam pelo Senna. Se convenhamos, era mais interessante. Eu lembro, e eu fazia automobilismo na época, as pessoas chegavam domingo, meio-dia, 2 da tarde, assim, já tinha terminado a corrida. Como é que foi o Senna? Não era como é que foi a corrida. Como é que foi o Senna na corrida? Era a pergunta. Claro, né? claro. É como aqui, o cara não pergunta que time tu torce. Tu é gremista ou colorado?
Verdade. Luiz Maurício, tu estavas falando, citando essa história que te aconteceu lá na Unicamp, e isso remete a um conceito que está muito em voga, que é o conceito de interseccionalidade. A ideia de que alguns sofrem mais preconceito porque tem uma camada de questões, uma camada em cima da outra. Por exemplo, ser mulher, ser negra, ser gay. Se forem empilhando camadas desse tipo, a exclusão, o preconceito, ele vai duplicando, por assim dizer, a cada camada. Isso tem uma realidade muito concreta. Como homem negro, como pessoa que estudou em todas essas instituições, que são instituições de maioria branca, tu sentiste ao longo da tua vida assim, o peso do preconceito? Sim, e senti, evidentemente, tem todas aquelas situações de preconceito clássicas, mas o mais interessante era sentir o preconceito mudar de cara, de forma, ao longo dos anos. Por exemplo, na PUC, quando eu entrei na PUC em 99, na Letras, havia 2 alunos negros além de mim. E o racismo era um tema que não se falava em sala de aula e não se falava entre colegas. Os colegas não se referiam a outros colegas como negros e a outros colegas como brancos. A cor não existia. Tudo bem. Quando eu estava saindo da Letras, 2005, isso foi, o pessoal do ProUni estava regressando, e eram muitos negros. E aí eu disse para eles, nossa, que interessante e tal, porque durante muito tempo não se falava disso, o racismo havia uma invisibilidade. Aí eles disseram, nossa, nós vamos mudar isso tudo. E eu fui para a FAMECOS. A FAMECOS era um outro universo. A FAMECOS foi lá de comunicação, que na PUC o prédio fica na frente do prédio onde funciona a Letras. E na FAMECOS era uma realidade absolutamente diferente. Havia menos negros ainda, mas havia uma necessidade de fazer o que na Letras não havia, que era uma performance de aceitação da diversidade. E nisso entrava a negritude. Nós aceitamos gays, lésbicas, cadeirantes e negros. Havia o negro como o diferente, esse rótulo diferente. E isso exigiu de mim um tipo de abordagem diferente da que eu estava acostumado na PUC, que já era uma abordagem diferente da que eu estava acostumado no meu colégio. Eu fiz o Colégio Sévigné, e o Colégio Sévigné se orgulhava, na década de 90, de ser um colégio que ensinava as criancinhas a crescerem como cidadãos conscientes e de bem. Isso era levado muito a sério pelas irmãs de São José, muito a sério pelos professores, e só hoje, agora, eu percebo como isso era levado a sério e como era quase impossível fazer isso. Eu sempre me admiro, fico assim, como que se podia fazer isso na década de 90, coisas que hoje em dia são muito difíceis de serem feitas. Debates que eram construídos de maneira muito delicada, muito séria, muito responsável, e que hoje não se vai adiante. Então, assim, a questão racial sempre foi um tema, mas ela foi mudando ao longo dos anos. E na Unicamp e na USP, por exemplo, a coisa tinha uma outra conotação. Havia uma proteção, e ainda há, eu posso dizer que ainda há, uma proteção de cargos. Hoje a discussão não é mais se os negros podem ou não podem estar na universidade. Eles podem, mas eles podem estar no banco dos alunos. Eles podem estar assistindo às aulas dos professores brancos. Eles não podem estar dando essas aulas. Eles não podem estar nas comissões de pesquisa determinando que pesquisa vai ganhar dinheiro e que pesquisa não vai ganhar dinheiro. Qual bolsista vai ser contemplado com uma viagem para os Estados Unidos para um seminário importante da sua área, e qual bolsista vai ter que assistir um seminário pelo YouTube. Agora, tem pequenos sinais, eu diria, claro, é um branco falando, mas eu acho que tem pequenos sinais, assim, até no que tu contaste, no que tu disseste, dessa mudança. Por exemplo, eu tive agora um orientando negro, Wagner Machado da Silva, foi meu orientando de monografia, foi meu orientando de mestrado, foi meu orientando de doutorado, Nando, e a tese dele foi sobre a invisibilidade dos negros nos programas de pós-graduação em comunicação no Rio Grande do Sul. Ou seja, ele pegou a questão frontalmente, foi aprovado com louvor, ou seja, eu creio que esse espaço... Os programas, Juremir, em qual lado da banca? De professores e mestres ou de quantidade de alunos? Alunos, mas claro, professores também. O foco dele principal foram os alunos, os mestrandos e doutorandos. Mas também, claro, se refere aos professores, que são poucos. Hoje nós temos a alegria, já na PUC, na FAMECOS, de ter como coordenador do departamento de jornalismo o Davidson Campos,
que é um negro. Sim, meu colega, foi meu colega. Mas, claro, ainda é muito pouco. Não é a proporção ainda da população gaúcha. É preciso avançar bastante. Mas eu fico feliz de ver que está acontecendo, está avançando. Mas eu repito, isso também é o olhar de um branco, porque o negro pode dizer, puxa, mas está muito lento ainda. Não, eu acho que assim, lembrando do Davidson e do Wagner, que são duas mentes muito importantes e duas presenças negras absolutamente relevantes na Famecos, que é um lugar que eu fico imaginando assim, que conquista maravilhosa é essa para nós, a comunidade negra como um todo, não só apenas para os indivíduos. E eu sempre tenho dois corações. Num dia bom, eu acordo pensando assim, o que minha mãe já falecida há 30 anos, meu pai também. E eu fico pensando, o que eles passaram é incontável. A maneira como o racismo que eles encontraram no mundo, na época em que eles viveram, é absurdo. É cruel a um nível desumanizante mesmo. E não quer dizer que eu não tinha passado por muitas coisas ruins, mas não é nesse nível. Tá comparando aquela Olimpíada do Ressentimento. Não é a Olimpíada do Ressentimento, mas a gente pode entender que uma mulher negra, epilética, nos anos 80 em Rio Grande, mãe solteira, não é evidentemente mais fácil perceber que a vida dela foi mais difícil que a minha. E assim eu posso entender que num dia que eu acordo feliz, eu vejo que a gente avançou muito. Num dia que eu acordo mais triste, eu penso assim, a gente avançou muito porque nós estávamos numa posição muito ruim. Agora, a gente, nos últimos, especialmente com os estilhaços Black Lives Matter pra cá, no meio que nos pegou no meio da pandemia, a gente teve a sensação de que as coisas iam mudar de maneira mais efetiva. E agora a gente percebe que foi um momento de turbulência. As coisas começam a se ajeitar mais ou menos do jeito como sempre foram, com alguns negros em condição de ocupar alguns postos com um poder relativo sobre algumas coisas. Então são vários moderadores de poder, quase como cercas imaginárias que nos rodeiam, que faz com que a minha alegria com as mudanças quase termine, porque eu fico pensando assim, sem dúvida nenhuma, a gente está melhor do que estava nos anos 90, por exemplo, na questão racial no Brasil, sem dúvida nenhuma. Em 95, a Globo colocou no ar Próxima Vítima, uma novela que tinha um núcleo de atores negros e tal, classe média negra, muito bacana, e ali se discutia várias coisas, porque isso já era uma reivindicação fruto da novela anterior, a novela Pátria Minha, a novela do ano anterior. Tinha negros em situação de subalternia, isso foi uma condição que foi denunciada pela Sueli Carneiro, a denúncia levou a Globo a mudar uma série de coisas, e aí no ano seguinte teve a novela. Ótimo. E a novela foi muito importante. Para minha geração foi muito interessante ver a classe média negra na tela. Qual é a novela, A Próxima Vítima, do Silvio de Abreu. Isso em 95. A gente está em 2023, e ainda ontem, eu recebi dezenas de pessoas compartilhando um vídeo em que uma cena de novela, apareciam negros numa praia, recomendando obras de autores negros. E aí todos na rede assim, olha que incrível, você viu isso aqui, Luiz? Isso aqui é maravilhoso. Eu digo, sim, é maravilhoso, mas de 95 até 2023, a gente ainda está comemorando pequenas representações em novelas da Globo. Isso é algo que mostra como nós não conseguimos avançar na velocidade que nós deveríamos ter avançado. Nós devíamos estar num outro tipo de debate, e não um debate ainda do, pô, que bom que nós estamos aparecendo um pouco mais, que bacana. Teria que ser mais rápido, inclusive, em pagamento a tudo que os negros fizeram pelo Brasil. Por exemplo, Nando, já pensaram o seguinte, Nando, os 3 maiores gênios da história do Brasil são negros. Pelé? Aleijadinho e eu. De Assis. Ah, não, achei que fosse eu. Depois, os 3 maiores intelectuais, os mais em vista hoje no Rio Grande do Sul, são negros. 2 escritores que estão fazendo grande sucesso no país, o Jefferson Tenório e o... Silvio Abreu. Faleiro? Eu achei que fosse Silvio Almeida. Eu vou puxar a brasa para o ministro, Silvio Almeida. Não, eu estou dizendo aqui do Rio Grande do Sul. O Zé Faleiro e o Tenório. E o Luiz Maurício, que é um intelectual, é um escritor também, escritor de ficção, mas que tem brilhado ainda mais como intelectual. Bom, a Fernanda Bastos, a mulher do Luiz Maurício, foi a melhor de todas, disparada. Poeta, e foi a curadora, uma das curadoras da Fernanda Flip. já. A Fernanda, o problema é que o horário da Fernanda
é meio ruim pro horário que a Ela gente trabalha tá aqui. na TVE, né? Ela tá na co-irmã. Ela tá na TVE, então ela não consegue estar aqui com a gente, mas um dia nós vamos capturar, vamos tirar ela da TVE e vamos trazer ela no programa. Claro. Sem dúvida, sem dúvida. Ou seja, eu creio assim que esses pequenos sinais, assim, eles estão aí. Agora, precisa ver como é que é a realidade, o dia a dia, para aqueles que não estão em evidência. Eu poderia dizer assim, olha só, a protagonista da novela das 9 da Globo atualmente, é uma moça negra, é a Lucy Alves, né? Isso. Uma moça linda, linda, linda. É a protagonista da novela. Isso a gente não via assim alguns anos atrás. Mas talvez a gente tenha que pensar assim, tá, mas como é que está a vida daquela moça que todo dia pega o ônibus e continua fazendo faxina na casa de alguém, porque uma parte considerável da população é negra, continua trabalhando nas tarefas mais duras e menos bem pagas. Então, será que... É uma questão, né, Jeremy, de representatividade, assim, ó, pega negros e mulheres, né? Negros e mulheres, as mulheres são a maioria no Brasil, segundo o IBGE. Negros são a maioria no Brasil, segundo o IBGE. Tu vai ver representação de cargos políticos, por exemplo, ou de cargos de comando da nação, né? Cargos importantes da nação, mas nem próximo dessa representação, se chegar a 20% de negros e mulheres, e são a maioria do Brasil, né? Então a gente também tem essa dificuldade até de meio que se ver incluído em tudo isso, né? Sabe aonde tem realmente assim uma subrepresentação absoluta do Rio Grande do Sul? Eu falo isso volta e meia. É numa área que me chama a atenção pelo seguinte, o futebol, comentário de futebol, Nando. Quantos comentaristas negros? Os negros jogam futebol? Hoje, bem que demais. eu lembro que está no ar é o Luiz Henrique Benfica. Sim, né? sim. Não lembro que está na Bandeirantes e não estou lembrando agora de outro. Pois é. Também não. É engraçado, porque comentarista... Técnicos também, né? Comentarista tem... Dirigentes, não vê dirigentes negros, presidentes de presidente federação. De clube é muito difícil. Mas eu falo do comentário, porque o comentário tem um valor simbólico muito grande. O comentarista é o cara realmente que tem... Alguns ex-jogadores são colocados ali, né? Sim. Mas o comentarista jornalista... Não, comentarista jornalista, esse aí está no banco. Isso me lembrou uma coisa interessante. Quando eu fiz a resenha que deu mais repercussão até hoje que eu tenha feito, eu fiz para o jornal Folha de São Paulo, e aí falando mal de um livro, falando mal de um livro ruim, uma coisa óbvia. É um livro de uma editora chamada HarperCollins, um livro chamado Homens Pretos Não Choram, de Stefano Volpe, e eu fiz essa resenha, uma resenha corriqueira, que era só... Autor branco ou negro? Não, autor negro, só que as pessoas achavam que eu era branco, porque se eu falei mal de um livro ruim, branco. negro, e aí esse livro era ruim, todo mundo disse, tu tá falando isso porque tu é branco. E aí dizia, aí tinha uma... Eles te viram, acabou o argumento. Eu trouxe à tona isso pelo seguinte, várias pessoas, professores universitários, de universidades públicas, envolvidas com a defesa dos direitos humanos, saíram em defesa do autor. E uma dessas pessoas colocou assim, só podia ser um desses críticos brancos que moram em Higienópolis e tem aqueles apartamentos maravilhosos, sem saber o que acontece lá fora porque é branco. E aí eu moro na Demétrio Ribeiro, Centro Histórico de Porto Alegre, não tenho um apartamento maravilhoso. Minha mãe. Que maravilha, uma ótima rua. Paulina mora lá. Então assim, havia uma ideia de que o crítico, essa posição de crítico é a mesma do comentarista, é um lugar de prestígio, e, portanto, tem que ser ocupado por uma pessoa branca. Então, isso é uma coisa que incomoda muito, porque isso escancarou o problema, para mim, não vou dizer a farsa, mas assim, a nossa incapacidade de levar ao cabo aquela nossa determinação de ocupar todos os espaços. Há uma coisa que vocês falaram no futebol, tá? Quem denuncia é cancelado, que é a palavra da moda. Vou dar um exemplo, Márcio Chagas. Exato. Sim. O Márcio Chagas, eu entrevistei ele aqui, o Márcio Chagas. O Márcio, a gente trabalhou juntos também, ele estava na RBS, ele sofreu vários, são 5 casos no futebol gaúcho de preconceito, e o mais grotesco foi aquele de Bento Gonçalves. Com ele. Né? E ali foi uma coisa que ele disse, olha, chega, entendeu? Ele denunciou, ele fez boletim de ocorrência e tal, e aí foi todo mundo, Federação Gaúcha de Futebol e tal, não faça isso, né? Não, para aí, o problema é teu carro, nós pagamos teu carro, nós arrumamos, não te incomoda, tu vai criar um problema, isso aí acontece no futebol, tentaram normalizar. Enfim, o Márcio levou adiante. O que aconteceu? O Márcio era um árbitro FIFA, uma carreira consolidada, disparado, tinha ganho, acho que 4 anos consecutivos, ele ganhou o melhor árbitro do Rio Grande do Sul, tá? Naquelas escolhas que a imprensa faz. E nunca mais tu viu o Márcio. O Márcio dali, ele foi tão cancelado que ele foi ser
comentarista na RBS. E na RBS ele começou também a sentir um pouco de falta de espaço, assim, ele já fala sobre isso, mas o que mais marcou foi que ele, cada vez que ia fazer um jogo, Juramir, e as cabines do interior, Fredo Jacone, acontece muito, são abertas, e aí os caras vinham, era, né, tudo que tu pode imaginar para uma pessoa negra era dito, sem falar nas cascas de banana que eram jogadas e tal, e ele cobrava um posicionamento da RBS, né, que a empresa protegesse, se ele dissesse alguma coisa, né, como eu cobro do Real Madrid com o Vinícius Júnior, já são 8 denúncias no mesmo campeonato de racismo e o Real Madrid continua jogando normal. Ele cobrou isso. Bom, o resultado é que nunca virou assunto aquilo, ele deu uma entrevista para o UOL e contou, desabafou o que estava acontecendo nos estádios e tal, criou uma polêmica e tal. Enfim, segundo ele, aquilo inviabilizou também o ambiente interno dele e ele acabou também tendo que sair. Mas no mundo do futebol, quando ele faz a denúncia, ele é cancelado. Um jornalista que denuncia algum tipo de pressão, independente da empresa que ele está, ele é cancelado nas outras empresas. Os colegas passam a ter medo de tirar uma foto, de conversar com ele, porque o patrão dele pode... É um ambiente assim que a gente vive, né? Assim. E o Márcio sofreu isso no futebol. Quem denuncia é afastado. Verdade total. E na cultura isso acontece de maneira sistemática, né? E o mais engraçado, não chega a ser engraçado, é trágico. É horrível, mas a gente diz que é engraçado porque é uma maneira que a gente tem de introduzir. A Eliane estava aqui no programa semana passada, eu acho, né? E ela da psicanálise, estou fazendo uma incursão na psicanálise que não é minha área. Retrasada, que não é devida, mas eu vou dizer. Foi a Valdete. A gente aceita o termo engraçado para poder introduzi-lo no nosso cotidiano. Mas é curioso que, assim, sempre que alguém foi cancelado em uma época, por alguma coisa positiva que se fez, a outra época sucessora vai e resgata essa pessoa, como se todos os elementos ao redor dessa pessoa também fossem positivos. O sujeito vai lá ver o filme no streaming, e aí o filme conta a história, sei lá, a história de um grande traidor. O sujeito, na sua época, ele olha pro filme e diz assim, puxa, esse cara traidor é um filho da... é horrível, é isso, é aquilo. No tempo que ele tá vivendo, ele tá fazendo a mesma coisa. Mas ele não consegue se ver. Quando ele olha pro passado, ele se vê como um herói do passado. E ele se identifica com os heróis. Então, nesse caso do Márcio Chagas, vai acontecer isso. As pessoas que não fizeram nada para dar o suporte para ele, vão se ver daqui a um pouco tempo, vão dizer assim, eu estava lá do seu lado, você passou tal coisa, eu também tentei fazer alguma coisa, que é muito parecido com o que acontece em relação à escravidão no Brasil. As famílias brasileiras que escravizaram são todas aí. E todas em boa condição financeira. E foram elas que escravizaram. Elas têm hoje empresas que continuam, de certa maneira, repetindo vários expedientes da escravidão, lucrando com isso. A gente tem outros países, especialmente os Estados Unidos, eu não gosto de citar os Estados Unidos, que fica parecendo que a gente está sempre, mas os Estados Unidos já tem expedientes de reparação histórica, financeira. Se você construiu a sua universidade com dinheiro de venda de escravos, você tem que obrigatoriamente devolver esse dinheiro para a comunidade que foi escravizada. Isso é uma coisa bastante óbvia. No Brasil, a gente não pode nem discutir isso. Primeiro, porque tem essa ideia de que todos nós somos negros, mesmo os escravizadores são negros, então não precisa devolver o dinheiro para ninguém, já que o crime foi feito por nós mesmos, fica tudo por isso mesmo. Então, isso existe, essa questão para mim é muito interessante, assim, pensar nessas pessoas que pagaram o preço na época em que elas viveram, no caso do Márcio, ele está vivo ainda, mas conseguir acertar as contas enquanto as pessoas estão vivas, e não só as contas com ele, mas com quem sustentou esse sistema que propiciou isso. Dá outro exemplo, de 1930 até agora, o Brasil disputou todas as Copas do Mundo. Vão árbitros brasileiros. O primeiro negro foi agora, na última Copa, o Wilson Seneme. Nunca tinha nenhum. O Paulo César de Oliveira, que é comentarista da região, ele teve no auge, era o árbitro para ser escolhido. Não foi para a Copa. O Luiz Maurício Azevedo e a Fernanda Bastos têm uma editora chamada Figura de Linguagem. É uma ótima editora, muito voltada para a publicação de autores negros e de temas sobre a negritude, mas não só. Eu tenho orgulho de ter um livro publicado pela Sulina e a Figura de Linguagem juntas. E esse livro, que se chama Acordei Negro, o título quem deu foi o Luiz Maurício. Porque eu tinha outro título, e ele leu o livro antes de publicar e disse o seguinte, precisa de um título mais forte. E aí ele deu uma sugestão e eu disse, gostei do título. Porque é a história de um homem branco que
que acorda negro. Como é que a comunidade negra reagiu ao teu livro? Ninguém te cobrou nada? Como é que foi? Foi normal? Não, eram pra cima de nós. Quem pensa que é um branquelo aí? Teve um pouco isso, teve um pouco isso de perguntar assim, mas como? Qual é o lugar de fala? Como é que um branco escreve um livro sobre... Mas o livro é justamente isso, é como um branco se veria se de repente ele fosse negro. Ele sentiria os preconceitos. É um livro sobre empatia. Eu sou um branco, então eu não sofro os preconceitos que o Luiz Maurício certamente sofre. Então o que aconteceria comigo se eu acordasse negro? Se eu acordasse negro, eu saísse na rua, agora eu não sou mais branco, agora eu sou negro, eu saísse na rua, meu personagem ele se aproxima de um carro de luxo estacionado, e como branco nunca tinha acontecido nada com ele, mas quando ele se aproxima negro de um carro assim, já tem lá um policial para dizer, o que está fazendo aí? Vamos andando. Então era um livro, é um romance sobre a questão da empatia, como é se colocar no lugar do outro, mas um outro que é radicalmente diferente de mim a partir do olhar da sociedade. É a sociedade que olha para o negro de um determinado jeito, que é um jeito carregado de preconceitos, e que nós, brancos, não sofremos. Então, a vida para nós, nesse sentido, é muito mais leve. Então, como seria experimentar estar no lugar do outro? Essa era a ideia do livro. Mas é claro que causou estranheza, e o Maurício deve ter ouvido muito. E as pessoas se surpreendiam com isso. A gente dizia assim, é uma obra de ficção. O Juremir não vai sair por aí pedindo dinheiro público como negro, já que ele escreveu um livro Acordei Negro. Exato. O Juremir não vai sair por aí dizendo assim... Vai entrar nas cotas. Exatamente. Não vai fazer blackface. Isso, não vai aparecer na dança dos famosos dizendo assim, agora eu tenho um pé na África. Isso não vai acontecer, gente. É um livro de ficção. O exercício da ficção, o campo da ficção, um campo muito diferente. As pessoas no Brasil têm ideia assim, tem pressupostos muito claros de livro. Livro é bom, que é um pressuposto totalmente errado, se a gente pensar assim, no exagero do raciocínio, Mike Kempf é bom, então livro nem sempre é bom, mas o brasileiro acha que livro é bom, e que livro de ficção, livro religioso, ou livro teórico é a mesma coisa, e não é. É evidente que se eu pego, por exemplo, pego aqui um livro, e eu piso em cima desse livro, e esse livro for um livro da série Vagalume, por exemplo, as pessoas podem reclamar, puxa, mas eu gostava tanto de Marcos Rey, você pisou em cima de um livro, isso não se faz com um livro. É uma reação. Se eu pisar em cima de uma Bíblia, a reação é outra. E são livros. Os livros têm diferenças nas suas... também, né? Isso, e assim, o livro do Juremir é um livro de ficção. E dentro do exercício da ficção, é um livro maravilhoso, como livro de ficção. E claro, eu sei que gera uma série de desconfortos nas pessoas, dizem assim, não, mas olha só, o Juremir escreveu isso daí agora, porque tá na crista da onda, era o Black Lives Matter. E sim, mas o Juremir... Quer navegar, né? Quer surfar. Mas o Juremir tá vinculado a isso, aliás, nem sei porque ele fez isso, uma bobagem na vida dele, ele tá há muitas décadas nisso. O movimento negro tem aliados brancos de muitas décadas, sem os quais não teríamos chegado até aqui. Estranho, né? O Rodrigo Constantino escreveu um livro Acordei Negro, por exemplo. Sim. Né? Aliás, seria um exercício interessante. Eu digo o seguinte, a minha vinculação com os negros, ela começou quando eu tinha 6, 7 anos, e a minha família foi morar num lugar em Livramento, chamado Beco da Rivadavia. E no Beco da Rivadavia, todas as famílias eram negras, exceto a minha. Então eu passei anos jogando futebol na rua com os meus amigos negros. Eu comecei a descobrir certas coisas ali quando nós viramos adolescentes. Eu ia para o clube, que era um clube dos brancos, eles não iam. Eu comecei a notar que tinha algo diferente. E depois, quando eu fui para o ensino médio, o Colégio Santa Teresa de Jesus, em Santana do Livramento, uma das melhores escolas, com uma bolsa que um vereador me deu, eu estava no curso de magistério, queria ser professor do ensino fundamental. Desde sempre tu queria ser professor. Exato. Só que aí eu não aguentei o seguinte, minha turma tinha 42 gurias e só eu de guri. Era mulher demais, eu não segurava, cara, era muita mulher. Aí tinha o curso de oficial de farmácia, que era aquela época dos cursos profissionalizantes. Os profissionalizantes. Aí lá tinha 2 guris. Aí eu disse, eu vou pra lá. Vou pra lá, vou ter parceria. Quem eram os 2 guris que são meus amigos até hoje? O Praxedes e o Rudilvan, 2 negros. Éramos o branco pobre e 2 negros. E claro que a ligação foi imediata, porque nós éramos bem tratados lá, não tem do que creio que eles também não teriam muito a se queixar. O Praxedes está num grupo de WhatsApp comigo, são lembranças e mais lembranças dos colegas daquela época, que foi uma época linda. Mas é evidente que para eles os preconceitos deviam estar lá e eu não via.
Entende? Mas é uma ligação de uma vida inteira. Começa que, aquela história, óbvio, nós íamos jogar futebol na rua. Eles jogavam pra caramba, né? Eu era sempre o pior, cara. Eles jogavam demais. E quando chegava na hora da música, eles eram bons de música e eu não. Eu lembro do tempo que tu organizava os jogos. Então ele era dono da bola, do uniforme, era dono da... jogava sempre. É verdade que eu tinha uma característica, sempre. Eu joguei mais de 20 anos ali na Igreja Santo Antônio e no Geraldo Santana. Futebol salão, sábado à tarde. É verdade que eu tinha uma característica... Eu estudava no Colégio Santo Antônio. Eu tinha uma característica, Nando, que tu não ia acreditar, uma capacidade extraordinária de fazer gol sem jogar bem. Sendo ruim... O ruim que fazia já gol. Ajudava o Internacional nesse momento. O ruim que fazia gols. É verdade. O ruim que fazia gols. É porque bom que não faz gol também não dá. Se for atacante... exato. Tem que fazer gol. Tem que fazer gol. Os caras me dizem, o Wanderson é bom de bola, mas 13 jogos, um gol só é pra volante. Não é pra atacante. O Wanderson ainda não me convenceu pelo seguinte. Ele dribla uma vez por jogo. E olhe lá. Drible. Aquele que desconcerta o adversário. Aquele drible que o Alan Patrick deu outro dia. Esse é muito bom. Aquilo é um drible. O Wanderson dá aquele tapinha de lado assim, bota a velocidade e passa pelo outro. Mas aquilo não é propriamente um drible. E, bom, ele chuta gol, de vez em quando. Mas o outro, que é o goleador, chuta mais. Exatamente. O outro tem uma fome de ataque, de gol, de drible. Ele tinha que ficar no banco, vai que ele fizesse um gol, né? Podia fazer um gol, então, ganhar e ia estragar tudo, né? Não ia ter aquela confusão toda, não ia ter cenas lamentáveis, ia ser ruim. Ô, Luiz, uma coisa, você gosta, tu tens uma editora, o Jeremy tá falando agora. Figura de linguagem. Os autores negros, eles já estão nas grandes editoras ou são nichos? É a editora do Luiz, é a editora do Silvio Almeida, é a editora... Isso, grande pergunta mesmo. Porque, primeiro que a editora da Fernanda, né? Vamos dizer, eu sou apenas um... O que é o medo? O medo de chegar em casa. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O que é o medo? Casamento em primeiro lugar, né? Mas segundo, quando a Fernanda disse, vou montar uma editora e tal, tu vai ter que trabalhar junto, disso depende do nosso relacionamento. Eu disse sim. Eu vou te contratar para editora. Eu disse sim, ela disse, eu não tô perguntando, só comunicando, disse, o que eu devo dizer? E aí, ela bolou, e uma das coisas que ela disse foi assim, não é uma ONG, não é um banco, não pode ter como objetivo ganhar dinheiro exclusivo e também não pode ter como objetivo quebrar. Eu disse, nossa, vai ser difícil se equilibrar nessas pontas. E depois ela vem com uma ideia nova, ela disse, vai ter cotas para brancos. E eu, cotas para quê? Ela, cotas para brancos. E eu, cotas para brancos, a cada 4 autores negros a gente vai lançar um branco porque a gente precisa resolver o problema da repetição com o sinal trocado. Ela disse, as grandes editoras têm pessoas brancas, isso, e excluem os negros. A gente não pode fazer a mesma coisa do ponto de vista, nem é ético, ela falando, do ponto de vista estético. Há coisas que só os brancos conseguem dizer, pela sua experiência, e há coisas que só os negros conseguem dizer, do ponto de vista estético, isso. Ela dizia, existe um reflexo nessa literatura de tudo que as pessoas vivem, então vamos apostar nisso, nessa ideia. Aí ela botou as cotas e logo quando as pessoas ficaram sabendo que tinha cotas, isso foi a primeira coisa da editora que veio ao público, foi uma matéria da Folha de São Paulo sobre isso, editora que tem cotas para brancos. As pessoas deduziram, já naquele tempo, isso é 2018, que era uma editora branca brincando com a questão das cotas. E aí criticaram, aí depois descobriram que era pessoa negra e recuaram. Mas de toda sorte, isso era um problema. Mas nesse momento os autores negros estavam no lixo. Mas agora a principal editora do país, a Companhia das Letras, né, e aquela que saiu da sua costela, que é a Todavia, publicam autores negros que são hoje os mais importantes do país. Isso, todas. O Tenório na Companhia, na Todavia tem como é o nome dele? Agora, hoje estou com um branco na memória. Todas as editoras todas conseguiram os seus autores negros. Na época, em 2018, não era assim. Os autores negros, a gente descobriu vários autores na figura de linguagem porque eles não eram publicados, não tinham nem como começar a carreira. E aí, de repente, veio o boom do Black Lives Matter, de toda a nossa mudança de clima, e de repente os autores negros passaram a se interessar nas editoras grandes. Isso a foi Djamila Ribeiro, por exemplo, talvez a autora certamente mais importante, a estrela da companhia, sem dúvida. Aliás, o livrinho dela, maneira de dizer, né? Aliás, o pequeno manual maravilhoso, né? Amarelinho. Maravilhoso. Aliás, aconteceu uma coisa inacreditável agora, acho que foi no Rio de Janeiro, que pais fizeram uma pressão para que o livro dela fosse tirado Esse livro que eu falei? Esse livro Pais pediram que o livro fosse excluído do currículo de uma escola.
Bom, é uma burrice total. Primeiro é racismo e segundo é burrice. Porque se eles querem eliminar o livro, eles fizeram uma propaganda extraordinária. Porque é um bom livro, porque ela é uma ótima autora. Eu fico com pena dessas crianças, depois vão crescer, vão ter vergonha da atitude dos pais. Vão crescer e vão, meu Deus do céu, meu pai fez isso. Que vexame. Nesta semana saiu uma notícia que me deixou espantadíssimo, até escrevi sobre isso para o Matinal. Um pai, na Flórida, pediu e conseguiu a demissão de uma professora, sabe por quê? Porque a professora mostrou imagens do Davi e do Michelangelo para os alunos. E ela disse, isso é pornografia. Pornografia. Mas e a escola demitiu a professora? Não? Demitiu a professora. O cara deve ter muita força política. Tu imagina isso, demitiu a professora. Porque, é uma escultura magnífica, uma das obras artísticas mais belas de todos os tempos. O Davi está nu. Não, mas ele está nu desde 1504. Várias obras clássicas hoje, os caras olham e dizem que é isso. Mas é preciso que se entenda que os pais. Era muito trabalhado. É que os pais têm uma visão muito estranha no que diz respeito à educação dos filhos. Eu dei aula para crianças durante muito tempo, e aí, de todas as histórias folclóricas, eu acho que a que mais me espanta até hoje foi a de uma mãe que eu dava disciplina de português, e nessa disciplina eu resolvi fazer um projeto inovador, assim, com as crianças do 7º ano, e resolvi dar Jane Austen para elas lerem. E elas leram, adoraram, e aí uma mãe me procurou e disse... Jane Austen, a grande autora de Jane Austen. Aí a mãe me procurou e disse assim, eu gostei de ver a minha filha lendo finalmente, largou o celular, tá lendo, fico feliz com isso, e vou conseguir que essa autora venha até, não vou dizer o nome da cidade, uma cidade do interior, vou conseguir que ela venha aqui e tome um café com a gente. E eu tava distraído, eu disse, que autora? Ela, essa que o senhor tá dando esse orgulho, e eu... A Jane? Eu disse, a Jane, assim, ela, isso, a gente vai trazer, o senhor não se preocupe que nós temos um grupo de pais que tem muito dinheiro, nós vamos pagar as passagens, e a gente vai hospedá-la aqui, e a gente vai fazer com que ela venha aqui à escola. A Jane Austen, isso era 2016. E eu disse, não, mas eu não consegui explicar para ela que a Jane Austen não poderia vir, porque uma das orientações da escola é que a gente não confrontasse os pais nos absurdos que eles dizem, porque eles têm essas forças de demissão, de coação e tal. E eu não falei nada. Na semana seguinte, ela me abordou de novo, ela disse, o senhor imagina que nós não vamos poder trazer aquela autora, porque ela já morreu, professor. E eu disse, pois é, ela assim, o senhor vê, ela já morreu e o senhor não sabia. Eu não sabia. Ela estava jogando para mim a ignorância dela. Então, assim, só para ilustrar que, assim, os pais, e é evidente, alguém vai dizer, muitas exceções, claro que há, mas assim, quando o assunto é educação, os pais estão muito mais preocupados em perpetuar o seu tipo específico de ignorância do que fabricar um ambiente libertador, emancipador ou propício ao conhecimento para seus filhos. Nós tivemos alguns exemplos, até durante a pandemia, de escolas particulares aqui em Porto Alegre, de atitudes de crianças e tal, que foi bem ruim, né? Tu vê que foi bem coisa de pais, né? E que aquilo vem de casa, né? Mas tivemos algumas escolas assim que foram atitudes bem ruins. Inclusive no colégio, né, como o israelita, né, e tinha umas crianças tipo antissemita o discurso, entendeu? Uma coisa meio maluca, tipo, não sabiam onde estavam, do que se tratava. Eu fiquei um pouco espantado com as nossas escolas particulares. Tem muitas pontas hoje assim para amarrar. Eu estava falando há pouco do Itamar Vieira Júnior, Torturado. O Itamar é um dos escritores mais premiados hoje, escritor negro, baiano, espetacular. Tem um livro novo dele, Salvar o Fogo. Agora, tem instituições que estão em dívida. A Academia Brasileira de Letras, por exemplo, ainda não aceitou a Conceição Evaristo, que é uma das grandes escritoras brasileiras. Claro, a Conceição se apresentou uma vez, perdeu, mas acho que aí tem um pouquinho de racismo, embora a academia possa se defender agora dizendo assim, não, mas nós temos o Gilberto Gil. Mas o Gilberto Gil, claro, é um compositor excepcional, um músico excepcional, e um negro muito famoso. Talvez a fama tenha ajudado o Gilberto Gil a passar na peneira da academia. A Conceição, eu acho que ela não só merece a academia, como ela também merece publicar os seus livros pelas grandes editoras. Uma vez eu perguntei para ela, mas por que os homens estão conseguindo e as autoras negras estão com mais dificuldade? E ela disse, porque é a coisa da interseccionalidade. Quer dizer, uma mulher negra tem mais dificuldades do que um homem negro para conquistar determinadas coisas. Mas eu creio que nesse mercado editorial
está mudando um pouquinho. Espero também que acelere. Mas tem outras coisas que preocupam. Por exemplo, eu li também, antes de vir para o programa, que textos da Agatha Christie estão sendo modificados para tirar expressões que não são mais aceitas hoje. Até mesmo a expressão, o termo nativo, quando ela se referia, por exemplo, num determinado livro, aos nativos de determinado lugar. Estão trocando pela palavra, no lugar de nativo, coloca local, os locais. E aí? Tem que mudar tudo, Luiz Maurício? Tem que tirar, por exemplo, tem que mudar Jorge Amado, tem que mudar... Isso é uma estupidez extraordinária, né? Porque, assim, eu aprendi nas aulas de literatura, de teoria literária, a ver o texto literário. E a riqueza do texto literário é justamente essa, ele testemunhar o espírito do autor, da autora, não é da época. As pessoas vincularam com essa ideia de que a obra de arte é um espelho de uma época. Não é. Ela é um espelho do sentimento, da volição do autor e da autora enquanto naquele momento específico. É como ele vê aquela época. Porque assim, a pessoa pode escrever um livro hoje e daqui a 10 minutos tentar reescrever o livro e o livro for outro. Então assim, existe essa coisa. Então assim, é muito valioso para a literatura ter os testemunhos preservados. A gente coloca lá nota de rodapé, a gente coloca o que for, a gente faz outras edições, mas é importante não manter o original. Pelo seguinte, a gente vai acabar com a historicidade completa ao ponto de eu não conseguir mais mostrar o meu argumento com validade. Vou pegar o caso do Monteiro Lobato. Várias editoras, quando o Monteiro Lobato caiu em domínio público, começaram a fazer obras limpas do Monteiro Lobato. Obras em que o Monteiro Lobato não era racista, obras em que os narradores não eram sexistas. E pra mim isso é complicado. Não havia preconceito nenhum. Porque se eu digo que o Monteiro Lobato é racista e eu posso mostrar isso aqui no livro, e se eles tiram isso do livro, eu não tenho mais como mostrar que o Monteiro Lobato é racista. Se as pessoas vão até o livro do Monteiro Lobato e não encontram. História, né? Isso, e aí elas dizem assim, talvez estivesse exagerando, eu li o Monteiro Lobato e não estava lá o racismo. Então assim, é preciso prestar atenção que é importante trabalhar pela manutenção daquilo com o qual a gente não se identifica, com o qual a gente não suporta, com o qual a gente não entende. A gente tem ainda mais 5 minutos de programa. Luiz Maurício Azevedo, senhor Juremir Machado da Silva. Juremir, acho que às vezes tem preconceito com os 3 nomes, né? Juremir Machado. Ele não gosta, acha coisa de americano, né? Silva, tem que dizer os 3 nomes. Então, exatamente. Luiz Maurício Azevedo, Juremir Machado da Silva. Sou eu que estou muito pobre. Luiz Fernando Gross. Luiz Fernando Gross. Moretti Gross. Pô, eu não sabia dessa informação. Então somos parceiros de nome, olha só. E olha como soa bem Luiz Fernando Gross. Não, incrível, velho, eu não sabia disso, não sabia. Sim, eu nos primeiros 5 anos de Rádio Gaúcho eu era Luiz Fernando Gross. Eu passei a ser Nando Gross em 95. Pois é. 95. Ficava bem. O pai do Paulo Germano, meu amigo publicitário, porra, tô velho mesmo, eu me esqueci, vou lembrar já em seguida dele, o Paulinho Bonova. Paulinho Bonova, numa festa de lançamento lá da Bandeirantes, e eu disse, cara, agora eu sou Luiz Fernando Gross, sou Nando Gross, aquela coisa, assim, cheio de personalidade, não sabia nem qual era o meu nome, né? E, Nando, como é que te chamam sempre? Como é que as pessoas se referem a ti em tudo que... Nando. Então, teu nome é Nando. Não, mas Nando Gross ficou bem. Mas às vezes fica bem com 2 nomes e às vezes fica bem com 3. Alguém algum dia pensou que Rui Carlos Osterman não ficava bem? Armindo Antônio Ranzolini. Alguém quis fazer simplesmente Rui Osterman. Não. Eu ia dizer para você, só eu que estou muito pobre, eu tenho a impressão que está tudo muito caro, os shows em Porto Alegre. Eu estava pensando assim, do Red Hot Chili Peppers, que é uma banda de rock num estádio como a Arena, ou de um Almôndegas, no Araújo Viana. Eu fui essa semana assistir o que eu achei um lugar justo, que foi o Porto Alegre Jazz. Porque tu pagava a inteira 200 e alguma coisa para 3 dias. E cada dia tinham 3 shows. Então, na verdade, eram 9 shows. Né? Sendo que eu e o Juremir, com 60, pagamos meia. Né? Então, eu estava bem honesto. Agora, foi uma situação ocasional, porque qualquer show, Juremir, Paulinho da Viola, compramos ingressos para o Paulinho da Viola. Tá quanto, Paulinho da Viola? Olha, dá 200, 300? No mínimo 300. Aí vai tu e a Cláudia, 600 pau. 600 aí mais o Uber, né? De repente bebe alguma coisa, come um sanduíche. E como eu tô naquela fase em que eu quero sentar pertinho, assim, senão eu olho um DVD, eu olho o YouTube.
Então tu pagou caro. Tu compra usado da frente? Eu quero ficar lá na frente para ver o cara de perto. Se eu tenho que ver o cara de binóculo... Mas eu olho os preços ali, eu já fui 3 vezes ali, já marquei lugar e não fui até o final na contratação. Não, é duro, é duro. Mas isso é uma coisa relativamente nova, porque não as coisas serem caras, isso é muito velho, mas a nossa percepção de que a gente merecia ingressos mais baratos é relativamente nova, porque na minha época de adolescente, a gente festejava os sujeitos que iam aparecer, sei lá, o Kiss, que vai ter show do Kiss, não importava quanto fosse o preço, a gente achava que a gente tinha que pagar, que era uma obrigação moral nossa, a gente tinha que, de alguma maneira, levantar o dinheiro, porque eles estavam fazendo um grande favor de aparecer aqui no fim do mundo, Porto Alegre. Eu acho que isso é uma coisa positiva, se é que dá para se extrair, que nós aprendemos que existe uma máquina financiadora que, na qual a gente pode dar pitaco. Eu não sei, mas tinha que ter uma maneira, né, de um cantor como Chico Buarque de Holanda, não ser só para quem pode pagar R$500. O socialismo! A Lei Rouanet, a Lei Rouanet, por exemplo, ela pode subsidiar shows. Né? O show, porque a gente sabe que é caro um artista como Chico Buarque, a banda dele e tal. Bom, a Lei Rouanet subsidia o show, né? Paga um pedaço lá e nós vamos pagar também 50 pelo show. Vai terminar o programa, um dia eu vou escrever a biografia do Luiz Maurício Azevedo. Não, eu que queria descrever... O título vai ser Um Intelectual Negro na Periferia do Capitalismo Brasileiro. Não, deixa eu falar, antes de terminar o programa, uma coisa. O Juremir e o Fischer, eu queria escrever a biografia dos dois. E os dois fizeram todo tipo de artimanha para impedir o trabalho deste biógrafo e não deixaram eu escrever a biografia. Tem que fazer a biografia não autorizada. Vai ser isso, com a colaboração do Nando. Vou te contar, tem bons detalhes para te contar. O Nando é uma boa fonte. Ótimo. Episódios. Ótimo. Luiz, obrigado. Muito obrigado. Valeu, Luiz Maurício. Semana que vem voltamos, né, Jeremy? De preferência com o professor Fischer, para quem está nos vendo, cadê o professor? Deu 3 espirros, nossa, fica aí, professor, não vem. Ficou na reserva, ficou no repouso. Pedro Henrique. Isso. Joga demais, né? Joga muito mais do que o Wanderson, o Luiz Augusto Fischer. Pensando bem, volta na semana que vem, na nossa FM Cultura 107.7 também. Quem quiser acompanhar ao longo da semana, tá no YouTube, vai ficar aí no YouTube também nas plataformas aí da Cubo Play. Valeu, tchau, bom final de semana.